pescoço também de quem? É o tamanho das patas dianteiras de quem? Da girafa. Então, o que vai acontecer aí? Ó? Você vai ter isso aqui. Para Lamarck, o que vai acontecer? Como é que ele vai explicar esse pescoço longo da girafa? Então, num dado momento, o que acontece? As girafas eram todas iguais. Todas tinham o pescoço do mesmo tamanho. E aí, o que acontece? E elas são herbívoras, né? E elas o quê? Elas pastavam, normais. Então, elas comiam capim. Tudo certo. Um dado momento, esse capim acabou por uma variação climática. Uma seca, uma enchente. Esse capim o quê? Desapareceu. Ou por competição de outros organismos. Enfim, as girafas não conseguiam mais pastar. Para Lamarck, o que as girafas fizeram para sobreviver? Passaram a se alimentar das folhas nas copas das árvores. Agora, para se alimentar das folhas nas copas das árvores, o que a girafa tinha que fazer? Ela tinha que esticar o pescoço para alcançar a copa das árvores e tinha que ficar em pé sobre as patas dianteiras. Então, elas ficavam em pé sobre as patas dianteiras e esticavam o pescoço para se alimentar das folhas que estavam no alto. De tanto esticar o pescoço e de tanto se apoiar nas patas dianteiras das girafas, o que aconteceu? Aumentou o pescoço das girafas e aumentou as patas dianteiras das girafas. Como é que chama isso? Lei do uso e desuso. Hiperatrofiou, porque usou muito. E aí as girafas acabaram não morrendo de fome. E surgiu as girafas que nós conhecemos hoje, de pescoço longo e de patas dianteiras desenvolvidas, de patas dianteiras aí o quê, né? Maiores. Tá, é uma hipótese. Tudo beleza. E aí, como as girafas passaram a ter pescoço longo e passaram a ter também o quê? Patas dianteiras desenvolvidas, o que aconteceu? Transmitiram isso para os seus descendentes. Então, a girafinha, quando nasceu, ela já nasceu com o quê? Com pescoço longo e com pata dianteira o quê? Desenvolvida. Como é que chama isso? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Uma hipótese também. Beleza, tudo certo. Agora, um outro exemplo. Patas das serpentes. Cobra. Hoje a gente sabe que as serpentes não tinham o quê? Não tem patas. Só que o Lamarck observou que existiam fósseis de serpentes com patas. Então tinha pata. E a pata o quê? Não está mais presente hoje. Como é que ele vai explicar o desaparecimento das patas das serpentes? O que aconteceu? As serpentes com patas, o que acontece? Elas caminhavam, né? Para o quê? Para conseguir o alimento. Num dado momento, o que aconteceu? As serpentes perceberam ou desenvolveram o que acontece? Um deslocamento mais rápido, se tornaram mais ágeis. Ao invés de usar as patas, elas passaram a rastejar. Quando elas rastejavam, tanto é que as serpentes pertencem aos répteis. O que significa o termo réptil? Vem de reptilius, reptiliar, que significa em latim rastejar. Então as serpentes perceberam que rastejando eram mais rápidas do que caminhando. Então elas eram mais eficientes para conseguir alimento. Então o que Lamarck propôs? Que a partir do momento em que as serpentes passaram a rastejar, o que aconteceu? Elas pararam de usar as patas. Parando de usar as patas, o que aconteceu? Elas pararam, colocaram as patas em desuso. De tanto não usar, o que aconteceu com as patas? Atrofiaram. Atrofiando as patas, o que aconteceu? Elas foram diminuindo de tamanho e desapareceram no indivíduo. Beleza. Então, a perda das patas da serpente, segundo Lamarck, é porque elas passaram a rastejar, a reptiliar, que era mais rápido e mais eficiente do que caminhar. E aí, de tanto não usar, desapareceu, diminuiu de tamanho as patas e elas desapareceram. Pronto, é uma hipótese para explicar. E outra coisa, essa serpente que perdeu as patas, ela já teve o quê? Filhos, descendentes. E os descendentes já nasceram sem as patas. Como é que chama isso? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então é assim que Lamarck explica o tamanho do pescoço da girafa e o desaparecimento das patas das serpentes. Meninos, isso é clássico no Enem. Então isso é muito clássico aí pra gente. Então o que acontece, né? A gente o quê? Explica assim segundo Lamarck. Então o que acontece? Lei do uso e desuso, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E mais esse detalhe aqui, ó, que é o que pega muito em questão de prova, em questões para vocês de evolução.
O que vai pegar muito aqui, ó? Para Lamarck, o que acontece? O meio cria as características. Então, o que acontece? O meio está fazendo o pescoço aumentar das girafas e está fazendo as patas das serpentes desaparecerem, né? Naquilo que a gente chama aí o quê? De lei do uso e desuso. E isso está o que sendo passado, isso está se, né, perpetuando através da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Fechou? Só que o que acontece? Isso ele publica aqui, ó, em 1809, início do século XIX, né? Então ele propõe o quê? Esse pensamento aqui. E durante muito tempo a galera o quê? Falou, os cientistas da comunidade científica falou, contestou, porque nem tudo que você o que exercita aumenta. E nem tudo aquilo que você o que deixa de exercitar diminui. Então Lamarck ele tem uma série de críticas durante o quê? Durante toda a sua exposição do seu trabalho. Porque realmente, por exemplo, músculo, se você aumentar, se você malhar, ele aumenta de tamanho, né? Normal. Tudo beleza. Agora, por exemplo, outras estruturas do nosso corpo não aumentam. Então, se você manusear demais a mão o tempo todo, a tendência não é os dedos aumentarem de tamanho. Pianista, tocar demais. Toca demais, o dedo não vai aumentar. Ou se o pianista parar de tocar, o dedo não vai atrofiar. Então ele recebeu uma série de questionamentos. Então Lamarck ele tem, né, um cunho evolucionista muito importante porque é o primeiro a defender a evolução. E é muito corajoso da parte dele, né, e apoiar a paleontologia, que é o estudo dos fósseis, né, perceber que ela existia e combater principalmente o criacionismo e o fixismo. Né? Então ele bate de frente com dois dogmas, duas filosofias muito importantes e muito defendidas pela igreja, pelas igrejas, né, de uma certa forma, né? Então ele bate de frente muito com isso. E aí ele recebe severas críticas e o trabalho dele, né, sim, foi, mas com severas críticas aí. Mas depois nós vamos voltar a falar dele, porque o que acontece, né? Essa lei do uso e desuso aqui, até que a gente tem umas ressalvas. Mas isso aqui, o povo criticou muito que nem toda característica que eu tenho passa para o meu descendente. Por exemplo, se usar uma lente de contato verde, meu olho ficou verde, meu filho já vai nascer com olho verde? Pintei meu cabelo de roxo, o meu filho vai nascer com cabelo roxo? Né? Sei lá, outra característica aí, pintei a minha unha, né? De preto, meu filho já vai nascer com a unha preta? Né? Malhei demais, estou sarado, travado, o meu filho já vai nascer sarado, travado? Então, essa lei da transmissão dos caracteres aqui adquiridos, ó, isso aqui foi muito contestado durante muito tempo. E depois eu vou te explicar que essas críticas hoje, a partir dos anos 2000, né, a partir da segunda década dos anos 2000, por volta de 2010, a gente já tem uma outra compreensão sobre essa transmissão aqui. A gente começou a entender um certo comportamento que está acima da genética tradicional clássica mendeliana, que a gente vai chamar de epigenética, né? Então, a epigenética aí, ela tem um fator novo de transmissão de características, né, que a gente tem que ressaltar e a gente vai ressaltar aí para vocês mais para frente e envolve até o Lamarck. É o que os caras chamam de neolamarquismo, né? Então, bora. E aí, vamos que vamos aqui. E agora, um outro cara, né? Um dos mais importantes de todos os tempos aí, ó. Então, falamos do quê? Do lamarquismo, tá aqui tudo certo, tudo normal. E agora a gente vai para isso aqui, ó. Darwinismo, né? Charles Darwin. E aí, Darwin, importantíssimo. Olha aqui, ó. Até eu errei aqui, ó. É 1859, né? 50 anos depois que um publica o livro, o outro publica o livro. É uma série de coincidências entre os dois, né? Eles casam com a mulher com o mesmo nome, eles têm a mesma quantidade de filho, os filhos têm os mesmos sexos, as ordens de nascimento dos filhos são parecidas. Então, é uma série de coincidências bacanas em relação ao Darwin e ao Jean-Baptiste aqui. Então, é uma série de curiosidades, depois vocês olhem, vocês procuram, que é bacana até. Tem uma série de coincidências entre a vida dos dois. Inclusive a data aqui, né?
50 anos de publicação de um para o outro, 1859. 1869 é quando Mendel publica o livro dele sobre os pensamentos da genética. Então, o que acontece? Então, estão conectados aqui os três, que são importantes para o mundo biológico, né? Mas vamos lá, no darwinismo. Então, o darwinismo foi criado por esse cara aí, ó, Charles Robert Darwin, né? E aí, o que o Darwin propôs? O Darwin cria o que a gente vai chamar de darwinismo, né? E o Darwin faz o quê, né? Aquela célebre viagem. Depois eu vou falar do Wallace aqui, ó. Alfred Russel Wallace. Mas Darwin faz aquela que célebre viagem dele, né? Por volta aí de 1830, ele tem o quê? Uma viagem clássica aonde ele vai o quê? Ter tempo tempo, observação e anotações de uma coisa muito importante que ele vai criar a partir das observações dele. Darwin era um cientista natural. E aí ele foi, né? De uma forma assim, meio que arbitrária, o pai dele coloca ele numa expedição, né? É importante aí. E essa expedição, ela parte lá, o quê, né? Do Reino Unido e percorre o mundo todo, né? E o que acontece? Ela fica 3 anos. Darwin fica 3 anos em o quê? Em expedição e 3 anos aí o quê, né? Navegando pelo mundo todo. E adivinha? Ela sai do Reino Unido, né? De Manchester e chega aqui, ó, passa, né, pelo Atlântico e chega aqui aonde? No Brasil. É o primeiro ponto da expedição de Darwin, foi aqui no Brasil. Ele chega em Fernando de Noronha, passa por Fernando de Noronha, né, vê as baleias lá, né, que é um atol. Na verdade, Fernando de Noronha é um estuário de reprodução de animais o quê? De cetáceos, que são o quê? Mamíferos marinhos, né, baleia e golfinho. E ele fica encantado com isso, né? Inclusive tem relato, né? Porque depois dessa expedição, ele vai demorar um certo tempo, mas ele vai escrever um livro chamado A Origem das Espécies, que vocês conhecem bem, famosíssimo, né? Mas o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui e vai fazer esse processo dele de observação. Aí, de Fernando de Noronha, ele chega até o quê? Porto Seguro, na Bahia. Ele observa Porto Seguro também. Beleza, tudo certo. Vê aqui a Mata Atlântica de início, mas não observa muito, não. E ele vai depois para o seu terceiro ponto, Rio de Janeiro. Então ele chega até o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele encontra a cidade, o quê? Um caos, né? Porque, olha aí, ó, ele chega aqui em 1830, não tinha esgoto, a urbanização precária, tinha um surto gigante de febre amarela no Rio de Janeiro. E o que acontece? Um surto gigante de malária. E aí, inclusive, Darwin contrai, né? Malária aqui no Brasil. E é um dos fatores que quase matam ele na expedição aí. Inclusive, né, em algumas edições da Origem das Espécies, tem um capítulo que ele fala muito sobre o Brasil nessas condições precárias que a gente vivia. Mas, enfim, chegou aqui. Mas no Rio de Janeiro, quando ele melhora, ele adentra muito dentro da Mata Atlântica. E aí ele fica maravilhado. Tem um capítulo dentro da Origem das Espécies que o Darwin só fala de borboleta e beija-flores da Mata Atlântica. Ele fica encantado com tanta diversidade e com tanta o quê, né, beleza e pontuações dentro desse o quê, desse universo que ele vê na Mata Atlântica. Então ele acha extraordinário, ele acha maravilhoso, né, a biodiversidade que ele vê aqui, ele retrata, ele escreve isso dentro do livro dele, A Origem das Espécies. Então é muito bacana, ele propõe isso. Beleza. Aí ele sai aqui do Brasil, né, contorna todo o quê? Todo o continente aqui, passa pela Patagônia e chega até o Pacífico. Passa pela Patagônia, pela Argentina, pelo Chile, contorna lá, né, a Terra do Fogo, passa para o Pacífico e sobe o Pacífico. Aí onde é que ele chega? Num arquipélago de ilhas, retirada mais ou menos por volta aí de o quê, né? De uns 800 quilômetros da costa do Equador. Esse conjunto de ilhas, né? Esse arquipélago é chamado de Ilhas Galápagos. Daí todo o universo do Darwin é construído. Nas Ilhas Galápagos, as ilhas eram separadas, ele pôde observar basicamente 3 organismos. Ele observa o quê? Um conjunto de pássaros, chamados de fringilídeos ou tendilhões. Ele observa que em cada ilha, esses pássaros tinham um formato diferente de bico. Beleza.
Outra coisa que ele observa também nessas ilhas, ele observa também o quê? Cacto, as cactáceas. Ele observa que cada grupo de ilhas tinha cactos, mas os cactos tinham o quê? Formatos diferentes e com tamanho de espinhos diferentes. Ele observa isso também. E observa também o quê? Os jabutis e as tartarugas marinhas. Ele observa que em cada ilha o tamanho dos jabutis e das tartarugas marinhas eram diferentes também. E ele começa a observar isso e vê que em cada ilha eles eram o quê? Adaptados às condições da ilha. Tinham características que favoreciam eles viverem bem nessas ilhas. Então, o que vai acontecer? Foi bacana demais ele observar isso. Tá, ele observa, faz os seus relatos, escreve. Aí ele contorna aqui, né, a América do Sul, vai para o continente africano, contorna o continente africano, passa pela Ásia, contorna a Ásia, né? Volta aqui no continente o quê, né? Volta aqui no continente sul-americano. E aí o que que acontece? Volta de novo em Porto Seguro, aqui no Brasil, e depois ele volta para Manchester de novo, né, para o Reino Unido, aonde ele o quê? Chega lá com os relatos dele. O navio dele é famoso, né? O HMS Beagles. Ficou célebre essa navegação pelo Darwin ser a celebridade que é. E aí ele chega e vai para a cidade dele, né, Manchester, e fica lá. E ele chega encantado e começa a escrever a origem das espécies. Ele escreve 4 capítulos e manda lá para a Real Sociedade, né? A Real Sociedade lá inglesa científica. Aí ele manda esses relatos para lá. Aí os caras leem e tal, gostam, beleza. Só que aí o Darwin para de escrever esses relatos, né? Publica lá uns 4 artigos, né? Uns 4 capítulos e desinteressa pela publicação. Tá, beleza. Aí passa anos mais tarde, aqui por volta já de 1840, 1845, chega um cara lá e fala assim, bate na porta do Darwin e fala, ó, Darwin, o negócio é o seguinte, eu fiz uma viagem parecida com as suas e eu escrevi um negócio aqui bacana. Aí ele lê os 4 artigos do cara também. Os 4 artigos do cara, e esse cara é o Alfred Russel, o Wallace, era a mesma coisa que ele tinha escrito. E o Wallace, né, podia ter publicado isso, né, na frente do Darwin ou ter publicado todo o trabalho dele. Ele não faz isso, ele mostra primeiro para Darwin. Aí Darwin lê e assusta, porque é a mesma coisa, o mesmo pensamento do Darwin. Aí o que que acontece? O Darwin vai e decide fazer os outros 26 capítulos da origem das espécies. Só que o que que acontece? Nenhum dá o tombo no outro aqui não. Porque o Wallace fez a mesma viagem que o Darwin, só que ele não veio no Brasil, ele concentrou-se principalmente na África e na Ásia, na Malásia, na Tailândia. Ele não vem aqui ao continente sul-americano, mas ele faz o mesmo tipo de observação que o Darwin, o mesmo tipinho, e tem as mesmas conclusões. E aí o que acontece? Ele podia ter publicado tudo e tomado o pensamento darwiniano. Ou Darwin podia ter falado que ele era um impostor e publicado, porque ele já tinha mostrado o trabalho dele, publicado o resto e ficado com toda a fama. Ninguém faz isso. A origem das espécies é publicada junto com o trabalho dos dois. Os 4 primeiros capítulos da Origem das Espécies, que é o livro que o Darwin publicou em 1859, os 4 primeiros capítulos são do Wallace. Ele incorpora o trabalho do Wallace no dele. Então isso é muito bacana. Então os dois são mencionados na Origem das Espécies e os dois são responsáveis por isso aqui, ó. O que que o Darwin criou de bacana para o mundo? Ele criou o conceito de o quê? Seleção natural. Então Darwin vai criar esse conceito aqui que é muito bacana. O que que a seleção natural propõe? Que o mais apto, o mais adaptado ao meio evolui. Ele se mantém no meio e consegue evoluir. E o menos apto ao meio, o que não está adaptado no meio onde ele está presente, o que acontece com ele? Ele morre. E ele morre e entra em extinção. E para Darwin, o meio ambiente, né, ele não cria uma característica. A característica já está no indivíduo. O que o meio faz é selecionar essas características. Ok, meninos? Na próxima hora eu vou falar de quem influenciou o Darwin aqui, para a gente continuar. Ok? E aí agora
O som de vocês está ativado? Alguma dúvida nessa parte assim aí? Não, Tudo certo? tudo certo. Tudo muito bem. Então tá bom, então. Aqui já está faltando só 2 minutinhos para encerrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, me fala, que senão eu já vou ter que encerrar, porque já está começando a outra aula. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Então amanhã a gente tem outra aulinha e eu quero fazer o seguinte, depois vocês olham lá, eu vou falar com a Demara agora sobre as listas, mas as listas estão disponíveis já lá no quê? No site e no aplicativo do Dinâmico. Eu estou mandando todas as listas. Eu mando nas listas a partir da manhã, que a quarta-feira a gente tem aula à tarde, eu já disponibilizo as listas e já mando todas para vocês. E aí vão fazendo as listas, porque vai ser muito importante, porque é a partir delas que a gente vai fazer as avaliações quando a gente voltar, viu? Não deixa de fazer, não, e acha as listas lá, por favor. Eu vou falar com o Ademar. Beleza. Tudo certo? Então, obrigado. Um beijo, Lizzy. Fica com Deus. Meninos, Ana Clara, André, Bruna, Karen. Um beijo para vocês aí. Até a próxima aula amanhã. Fica com Deus.